Olá, no ar mais um episódio do Conexão Famílias Atípicas e hoje nós vamos falar um pouco sobre nefrologia. Nefrologia. Vocês sabem que eu não imaginava o que seria nefrologia e acredito que alguns de vocês, como eu, talvez não soubessem também, mas nós ficaremos sabendo tudo sobre isso e sobre em que momento a nefrologia perpassa o universo PCD. Eu sou Milva Campos, vamos fazer a minha autodescrição, tenho 1,72 m, sou branca, cabelos castanhos com luzes, estou vestindo uma calça jeans claro, com uma blusinha preta e estou de tênis. Olá, hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz Cerqueira. Sim. Ele é do Miguel Couto há 28 anos, atua na UTI pediátrica, também no Hospital Albert Einstein, na UTI neonatal. Mesmo de licença nesse momento, mas há algum tempo trabalhando Sim. também na maternidade Carmela Dutra, na UTI neonatal e na Davita, antiga Pronefon, onde exerce a função apenas ambulatorial. Sim. Certo? Errei Sim. alguma coisa? Não, acertou. Não? Então agora a sua autodescrição e vamos iniciar o nosso bate-papo. Então, como você falou aí, a questão... Sua autodescrição primeiro. Minha autodescrição, desculpe. Não, então, eu sou... acho branco, né? Sim. 1,72 m. Sim. Eu peso bastante, eu peso 100 quilos, né? E estou descrito de uma blusa vermelha, uma calça cinza, um sapato preto, né? E com muita disposição para tirar as dúvidas. E usa óculos. E uso óculos. Isso. Tá? Vamos lá. Primeira pergunta, doutor, para que as pessoas sejam informadas. A atuação da nefrologia, fale dela. A nefrologia é uma especialidade que aborda as doenças e patologias ocasionadas por alterações no rim, notadamente no aparelho geniturinário, né? Mas especificamente relacionado à função renal e alterações desse aparelho urinário, desse rim. Dentro da nefrologia, você tem N especialidades. Você tem aquele nefrologista que trabalha com transplante, com adulto ou criança. Você tem aquele nefrologista que faz hemodiálise, que lida mais com a questão de terapia substitutiva, que é a diálise, porque uma das coisas que a gente tem que deixar também claro para quem não conhece, o termo genérico é diálise, mas o paciente pode fazer uma hemodiálise ou uma diálise pela barriga, chamada de diálise peritoneal. Vamos chegar aí. Sim. Mas antes, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como foi quando teve início essa experiência com o público PCD. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O público PCD, que são os pacientes que precisam de realmente cuidados especiais, eles muitas vezes têm patologias que são associadas. Então, você tem um paciente que é portador de uma cardiopatia, uma patologia neurológica, e associado a isso sempre vem alguma outra coisa. Não é de praxe, mas pode vir. Como eu tinha falado com você, na faculdade, a gente sempre aprende aquela história de que uma malformação nunca vem sozinha. Né? Sim. Para citar algumas doenças, por exemplo, tem o que eu falei de um paciente, né, que tem uma síndrome de William. Essa síndrome ela foi descoberta em 1961 por um médico neozelandês e que caracteriza do paciente ter um distúrbio de comportamento, um distúrbio neurológico. E os pacientes, diferentes de alguns outros quadros neurológicos, são extremamente dóceis e ele tem cardiopatia e é descrito uma patologia renal. Então, assim, esses pacientes acabam chegando para nós, nefrologistas, através de uma pesquisa em que se descobre uma alteração renal. Seja desde um rim com agenesia, com alteração na sua estrutura, ou fora da posição, ou menor que o outro, ou um vaso mais estreito, umas alterações dessas. Então, o médico que acompanha, seja o pediatra, o cardiologista e muitos geneticistas, que hoje a gente tem uma gama de geneticistas maiores, eles encaminham para o nefrologista para fazer o perfil nefrológico desse paciente. Você falou da agenesia renal, né? Aí eu quero que o senhor já falou mais ou menos sobre o que é
E isso, quando nós conversamos, eu falou sobre o Theo Castro, sobre algumas vezes em que alguns médicos não conseguem detectar algumas questões do rim que são vitais, até a própria existência dele. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho Então, muitos pacientes... sobre a genesia. Então, o que é a genesia em si? A genesia é um termo genérico quando o paciente vem, vamos dizer assim, que aquele aparelho urinário dele tem alguma alteração. Ou porque um rim é menor que o outro, ou porque o rim tem uma estruturação interna diferente do outro, ou porque é fora da posição. Então, várias coisas podem contribuir para essas alterações da estrutura normal. Veja bem que é bom lembrar aqui que no nosso corpo nem nada é igual ao outro. Um rim é menor que o outro, uma mama é menor que a outra, um pulmão é menor que o outro, né? Existem duplas, mas um testículo, uma ovário, a mesma coisa, mas esses têm um tamanho proporcional. Só que quando esse paciente ele sai daquele normal, se o rim vem menor e tudo, aí já está instalado uma agenesia que seria uma anormalidade, vamos dizer, do normal. Sim. Então, a gente pode chamar de agenesia isso. Né? E tem dentro dessas alterações de agenesia, você tem doenças genéticas, né? Que, por exemplo, uma delas que é a doença policística do adulto na infância, que é o rim nasce cheio de cistos, né? Nossa. E a criança praticamente já nasce com insuficiência renal, tem a válvula de uretra posterior, e muitos desses espectros renais estão associados, às vezes, às doenças. Por exemplo, eu me lembro que eu trabalhei numa clínica do MEA chamada Gamen, que funciona até hoje, e nós tínhamos um menino lá que ele dialisava. Ele era DAO e tinha a válvula de uretra posterior. O que é a válvula de uretra posterior? Quando o menino está se formando, a uretra, o pênis atrás, existe uma válvula que ela abre à medida que a criança vai crescendo. E se aquela válvula não abre, a criança já nasce com o rim comprometido, dilatado. E esse menino ele era trissomia do 21 e tinha essa alteração. Então, ele já nasceu renal crônico. Então, essas crianças portadoras especiais têm uma tendência a ter essas agenesias mais frequentes. E tem outras deficiências que podem trazer as problemáticas tem as genéticas, né, que hoje do rins. Tem. Como a síndrome de Williams, tem outras? Tem outras síndromes. Autista tem alguma incidência maior de problema renal, não? Não. Mais ou menos. Porque, assim, você pode ter o autista que tem uma dilatação do rim, né? Pode ser até de certa forma comum, mas assim, toda vez. O que fica para mim mais importante disso, Milva, é a gente, sempre que você vê uma alteração, pesquisar outra. Porque, por exemplo, o paciente tem uma doença que tem uma alteração do seu sensório normal. Então, ele tem, vamos chamar ele de um espectro neurológico. Estira essa palavra autista e vamos botar ele tem um espectro neurológico atípico. Então, ele é uma criança que tem alteração neurológica. E aí, a pediatra identifica um sopro, pede um eco. Se tem um eco, vale a pena fazer um ultrassom do abdômen, um ultrassom renal, para ver se associado tem alguma outra coisa. Então, essas crianças são crianças de necessidades especiais, sempre é bom você poder avaliar essa questão, porque tudo que em matéria de nefrologia tem que ser intervido cedo, como nas outras especialidades. Quanto mais cedo você intervir, melhor, porque você pode proteger esse paciente de uma futura insuficiência renal em que ele vai ter que entrar em diálise, entendeu? E você acha que as pessoas, quando vão ao médico normal, né, essa busca por algum problema nessa questão renal, ela é feita? Eles encaminham, eles pedem ultrassom? Isso é uma coisa rotineira? Não, ou os ainda... pediatras hoje em dia, eles já estão pedindo bem mais, né? Mas uma das coisas, por exemplo, que a gente não vê de rotina no consultório de pediatria, quer dizer, hoje em dia não, porque está muito mais frequente. Por exemplo, medir a pressão arterial da criança. Muitas vezes no consultório que eu atendo, e eu vou medir a pressão arterial. A criança vai lá por causa de um problema, por exemplo, uma infecção urinária, um problema renal. E aí, quando ela chega na consulta, eu meço a pressão arterial. Aí, às vezes, a mãe fala assim, doutor, minha filha tem 7 anos, nunca mediram a pressão arterial dela. Isso tem que ser feito. Porque Mas criança tem alteração de pressão? Tem. Eu de tenho 7 anos? Tem. Eu tenho várias crianças hipertensas que tomam remédio. Então, uma pressão arterial com um manguito adequado, na proporção adequada, tudo adequado para a faixa etária, existe a tabela das pressões arteriais. Isso tem que ser feito para poder acompanhar. Então, isso é uma coisa
que não se tinha tanto antes. Hoje já se mede com mais frequência, entendeu? E quais seriam as causas ou... Há várias causas. Por exemplo, a agenesia renal é uma causa de hipertensão. Porque se o paciente tiver um rim menor e o fluxo da artéria que entra naquele rim estiver diminuído por uma estenose, um estreitamento dessa artéria, o organismo vai interpretar que tem que vencer aquela barreira. Então ele aumenta a pressão arterial para vencer aquilo. Está constatada hipertensão arterial. Tem alguma ligação com a alimentação, com algum tipo de ausência na época da gravidez, de alguma vitamina? Durante a gravidez existem os fatores, que são fatores que aí já são mais congênitos mesmo, né? Que atingem lá a placenta, né? Mas com a alimentação depois que a criança nasce, os embutidos em excesso, refrigerante em excesso, né? Também, porque, por exemplo, a pessoa pensa assim, não, ele não toma normal, toma diet, só que o diet é lotado de sódio, né? Então, assim, a alimentação, ela também influencia, né? E os pacientes que eu acompanho, que notadamente é um público bem peculiar, que é um público renal, os pacientes que acompanham comigo, eu monitoro essa questão do sódio. Sódio. Um simples pão de queijo é inocente, né? Para um paciente que tem pressão, criança que tem hipertensão arterial, se ela comer 3 pão de queijo, a pressão dela vai lá para cima. Então, você tem que monitorar. Inclusive, eu peço às mães para elas aprenderem a cozinhar sem sódio. Elas fazem o pão de queijo delas para o filho. O sódio, para que as pessoas tenham clareza, é o sal. É o sal. Né? O sódio que está presente na alimentação é o sal. Isso. Extremamente importante, mas tem que ser administrado com cuidado em alguns casos. Sim. O senhor falou também sobre dilatação renal. O que é isso, dilatação renal? Assim, deixa eu ver se eu te explico. Você tem o rim parece um feijão, né? E aí, durante a formação, a gente vê muito isso na gestação, né? O rim está aqui e na hora da formação ele se encontra no outro e aí fecha. Então, às vezes, a criança nasce com a saída do ureter um pouco mais dilatada. E isso tem que ser visto, muito bem visto, porque o rim está preso numa cápsula. E se essa dilatação continuar, ela vai espremer a córtex, do latim casca, que é a parte que filtra. Então, por exemplo, se a mãe não tiver acesso a esse tratamento, durante a maternidade foi visto uma dilatação, mas não se pesquisou e se acompanhou. E aí, quando ela chega lá na frente, a criança já está com o rim comprometido. Embora hoje em dia, até na rede pública, as pessoas investigam bem. Está sendo bem investigado. E existe quando existe uma disfunção renal, isso é assintomático ou apresenta alguns sintomas? Não, pode ser assintomático. A ureia e creatinina alterada, a ureia e creatinina são 2 substâncias que são eliminadas pelo rim. A creatinina foi usada como uma substância que ela é eliminada. Então, na medida que ela tem um valor X para cada faixa etária no sangue, na hora que ela aumenta dentro dessa faixa etária, a tendência é o rim não estar funcionando e ela vai aumentando, porque ela não está sendo eliminada. Mas ela não dá sintoma, e a ureia também não, a não ser que a ureia chega a valores altos, aí começa a dar sintomas. E quais são eles, doutor? Aí se o paciente for um renal já para crônico, ele vai ter anemia. Por exemplo, uma ureia de 100, vamos dizer, qual é o normal da ureia? Né? Primeira coisa, qual é o normal da ureia e da creatinina? Por exemplo, no adulto jovem, uma criança de 14 anos, por exemplo, você pode ter uma ureia de 25 e uma creatinina de 0,8, 0,7. Estaria normal para ele. Mas se ele aumentar, por exemplo, a creatinina vai aumentando e a ureia vai aumentando, a creatinina chegar a 4, ele não vai sentir nada. Mas se a ureia chegar a 150, ele vai ficar nauseado, com vontade de vomitar e com o tempo também leva anemia, tá? Aí, outra coisa... Uma das coisas que é assim, interessante falar também, nessa questão, e eu já até fiz um outro comentário numa outra situação de entrevista e tal, é a carambola. A carambola tem uma substância chamada carambolina. O renal crônico não pode comer carambola quando ele tem uma ureia e creatinina alta, mesmo aquele que está em diálise. Porque essa toxina ela passa pela membrana cerebral, leva a coma, crise convulsiva e coma no paciente. E o doce é pior que a carambola, o doce de carambola. Então, é mesmo? Nessa apostila tem essas coisas. Nossa. Então, a carambola, o paciente é renal. Quanto está a sua creatinina? Está 4, está 3.
esquece carambola. Se você comer, tanto é que tem alguns passarinhos que não comem, porque eles têm dificuldade de eliminar a urina, e eles não comem carambola. O senhor falou comigo da importância do bicarbonato. Ah, isso é outro assunto muito importante. Fala pra gente qual é a importância do bicarbonato. O bicarbonato. E onde o bicarbonato é encontrado? Em quais alimentos? Então, nos alimentos? Não. Não. O bicarbonato, ele é uma substância que ele é produzido, vamos sim, resgatado do CO2 e do oxigênio e produzido no rim e no pulmão, mas 90% é no rim, nas células tubulares. Então, quando a criança tem uma insuficiência renal ou ela tem uma agenesia renal, essa substância não é produzida na quantidade ideal. O nível de corte hoje, para a normalidade, é em torno de 23. Então, vamos supor, você recebe uma criança no consultório que ela tem 5 anos e ela é pequenininha, parece que tem 2, e aí você vai pesquisar ela, e o bicarbonato dela é 16. Isso é baixo? Ela não tem insuficiência renal, mas ela tem um bicarbonato baixo, ou seja, esse rim dela, pela agenesia, não resgata, não produz bicarbonato. E qual é o âmago da questão? O bicarbonato, ele dá vamos dizer que ele dá o fluxo, ele dá a eletroforese do sangue para onde os hormônios migram. É como se você tivesse um autorama em que você tem os carrinhos andando na pista. Os carrinhos são os hormônios. E a pista é mantida seu equilíbrio com o bicarbonato. Se você não tiver, os carrinhos não vão para onde tem que ir todo. Então a criança não cresce direito, não desenvolve os hormônios sexuais, tudo. Isso é válido para a criança que tem rim agenesia renal e para aquela que só tem um rim. Notadamente, a criança que só nasce com um rim, o organismo é tão sábio que ele vai compensando e o outro rim cresce. Mas naquela criança que tirou o rim, não acontece muito isso. E aí ela tem tendência a ter um bicarbonato baixo. Aí você dá o bicarbonato, você manda manipular esse bicarbonato. A criança vai tomando aquele bicarbonato 2, 3 vezes ao dia. E o ideal seria até 4, 5 vezes, mas nenhuma criança aguenta isso. Então a gente faz 2, 3 vezes. Sim. E depois de um tempo, a criança for crescendo, o outro rim vai crescendo e compensa. E aí você vai dando remédio, monitorando o nível sério. Na hora que chega numa hora, não precisa mais. Né? Se você não fizer isso, a criança tende a ter uma baixa estatura, baixo desenvolvimento físico, né? E de todas as coisas, tireoide, tudo, questão sexual também, nada desenvolve como deveria. Então você tem que monitorar isso. Isso é uma coisa que a gente vê, mas não é feito com frequência, né, na grande parte das pesquisas relacionadas a isso. Isso é uma coisa muito do nefrologista. Sim. Doutor, o senhor falou de refrigerante. Eu tenho uma pergunta, independente da gente falar, nós estamos falando para as famílias atípicas, mas as famílias atípicas são formadas por pessoas que são neurotípicas ou também, para a gente estar falando para as pessoas, né? Então, álcool e rim, tem alguma... o álcool. O álcool para o rim, o álcool é mais para fígado, né? Mas para o rim também não é bom. Porque o álcool tem a metabolização hepática e também é eliminado, uma parte dele é eliminado por rim. O grande âmago da questão do organismo, Vilma, você tem Vilma, desculpa. Sim. Você tem 2 grandes lixeiros do nosso corpo. O fígado, que pega tudo aquilo que o intestino coisou, o intestino apura, o fígado processa e joga no sangue. E tem aquele lixeiro fino, aquele que é o rim. Esse é a coisa. E o álcool, ele é absorvido no intestino, ele vai para o fígado. E dali ele é metabolizado. Para o rim, ele tem influência quando a quantidade é muito grande. Mas, sim, prejudica? Prejudica, óbvio que prejudica. Até porque quem tem problema renal usa os remédios. E os remédios concorrem, o fígado concorre à metabolização, que ele vai metabolizar o álcool, ele não metaboliza o remédio. Então, o nível sério do remédio sobe. Por exemplo, uma pessoa que toma um anticonvulsivante, se ele beber álcool, o nível sério do anticonvulsivante vai subir. Porque o fígado está metabolizando o álcool e deixando de metabolizar o dele. E aí sobe. E aí ele sofre uma certa... uma elevação do nível sérico. A mesma coisa com os antidepressivos? Com qualquer remédio. Qualquer remédio, você bebeu, vai fazer uma ação totalmente reversa. Vai mexer isso. Entendi. No efeito. E, doutor, uma outra coisa. A gente sabe que, por exemplo, as crianças, não sei se todas os PCDs,
Mas as crianças dentro do espectro autista, eles tendem a ter uma questão do paladar, né? As Sim. questões ser muito aguçadas, né? Com algumas restrições. Tem dificuldade com a água? O senhor percebe? Tem uma certa dificuldade, sim. A água é um fator extremamente importante. Só tem duas condições que o paciente, na minha opinião, que o paciente não pode ingerir água. Quando ele tem uma cardiopatia importante, em que essa água vai, pelo tubo digestivo, entrar no sangue e vai sobrecarregar o pulmão dele, o coração e o pulmão, eventualmente, por conseguinte, né? Ou o paciente não urina e pode ter uma sobrecarga por conta disso. Aí já é mais para o paciente renal mesmo. Tirando isso, o paciente deve beber água. A água tem que ser bebida... Todas as pessoas deviam beber pelo menos 30 a 40 ml por quilo dia de água, que é o ideal para se manter um equilíbrio em todos os sentidos. E a água, ela de repente, ela lava, ela entra, ela A tem água alguma função no sentido até tem colesterol? a água, ela vai lá no rim e diz para ele assim, olha, rapaz, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar você a filtrar esse rim, a melhorar esse rim. A gente tem alguns trabalhos até que foram feitos, não sei assim pontuar direitinho, mas eles pegaram grupos que bebiam muita água com a mesma doença, diversas doenças renais, bebiam água e outros que não bebiam muita água. Os que beberam muita água, o rim ficou muito mais tempo preservado. Então a água é fundamental, não somente para a criança que precisa de cuidados especiais, como para até o familiar que está com a criança. Mas a criança dos cuidados especiais é importantíssima ela beber água, porque ela bebendo água, ela vai ficar hidratada e vai permitir o medicamento fluir através dos sistemas que tem que fluir para equilibrar esse sensório dela. E quando não acontece, não tem jeito da criança gostar de água, qual é a alternativa? A alternativa é você dar sabores, né? Aí você vai saborizar essa água, você pode dar botar uma laranja ali dentro, fazer um suquinho. Limão também? Também. Olha, você sabe qual é a melhor fruta para proteção renal? O melão. É mesmo? O melão é a melhor fruta para proteção renal, porque o melão, Nossa. ele tem álcalis, tem substâncias dentro dele que são maravilhosas. Então, todo mundo que tem cálculo renal, tem problema renal, deveria tomar um suquinho de melão. Pelo menos umas 3 vezes na semana. E qualquer melão, porque tem qualquer duas espécies. Tem um mais pro verdinho, um outro pro... Qual é o melão bom? O melão doce. Se for o melão doce, ele faz o suquinho daquele melão. O limão tem muito bom em citrato. A substância é o citrato, mas o melão é muito mais rico nisso. E o citrato é um fator protetor do rim. Ele protege o rim contra cálculo. Ele protege o rim contra as alterações. Então, o melão, essas mães podem fazer, já que a criança não tem muita aderência, e até lidar com essas crianças, né, que têm espectro autista e outras. Que tem várias outras, trissomia 21, né, outras síndromes. As mães têm que saber lidar com isso. Então, assim, ganhar a criança na conversa, tem as metodologias que os psicólogos vão indicar, mas tem a questão da água, que ela pode mudar o sabor. Agora, a Coca-Cola, não. Coca-Cola quer dizer refrigerante. Sim. Os refrigerantes têm uma substância, são muito ricos em fósforo, eles são péssimos para o rim, né? Seja qual refrigerante, qualquer um que tenha gás e tudo, são péssimos para o rim. Nossa. O único refrigerante que você pode tomar que é bom para o rim é o Mineirinho, porque ele é chapéu de couro, metade chapéu de couro e metade guaraná. É mesmo? Você pode tomar o Mineirinho. Mas ele existe ainda? Também. Existe, essa semana eu tomei. Mineirinho. O Mineirinho. E se você for diabético, você pode tomar o 0, que aí você não vai tomar açúcar. É uma boa dica do Dr. Luiz. Se você gosta de refrigerantes, não opte pelos outros, que eu não vou fazer propaganda, né? Nem posso. Não posso nem ficar falando. Mas use, né? Opte por esse que é um pouco menos nocivo e que não causa tantos danos. Ele é produzido por uma erva chamada chapéu de couro. Chapéu de couro. Que entra na composição dele. Que muitas vezes a gente manda manipular em miligramas para o paciente tomar, entendeu? Para prevenir cálculo renal, essas coisas. Hoje em dia você falou da saborização, né? E você falou da laranja. Eu vejo hoje muitas pessoas consumindo água com limão. Bom também, porque o limão é rico em citrato. Então não tem nenhum problema, não vai perder a... Pode cortar a rodela de limão, jogar dentro da água, pode fazer uma limonada fraquinha, se a criança quiser. Ok. Entendeu? E pro adulto também não há nenhum problema? Não há problema. De preferência, se ele quiser adoçar aquilo, usar um adoçante, tá? Porque não vai morrer de câncer se tomar o adoçante, não. Sim. A hipertensão, ela tem alguma relação com a água? A hipertensão, ela, dependendo do paciente, do controle pressórico desse paciente,
Se ele ingerir muita água, ele pode aumentar a pressão arterial dele. Ele não vai ser um paciente cardiopata, mas ele pode aumentar. Então, importante ele estar bem medicado. Ser hipertenso não significa que você não possa beber água. Você tem que estar controlado da hipertensão e aí você pode beber água sim. Entendeu? Bom, aí nós vamos falar de um tema. A gente sabe que o sistema público de saúde, Sim. é claro, tem sua funcionalidade, é extremamente importante. Sem ele, nós não conseguiríamos, né, estar aí. Mas, assim, existe uma identificação, um aprofundamento na pesquisa, quando a criança chega até lá, criança PCD ou neurotípica, eles conseguem buscar, fechar esse laudo? Hoje a medicina já evolui nesse sentido, de fechar de todos os ângulos? Não, fecha de todos, assim, fecha em cima dos ângulos clínicos, né? Sim. Então você tem uma criança que tem uma neuropatia, né? Vamos supor uma criança autista, não importa o grau dela, ela tem autismo. Ok. Ela tem um espectro neurológico. Sim. E precisa de cuidados. Ela é especial. Uhum. Ele vai na rede pública, a rede pública vai através do CISREG, né, que vai encaminhar para o neurologista. O neurologista vai ver aquilo e, dependendo, ele vai encaminhar para a genética, ele vai encaminhar para fazer algum exame. Ele examinando a criança, ele pode achar que a criança tem um sopro, já manda para o cardiologista, já pede um exame. Né? Como tudo no sistema público de saúde, é muito moroso, demora. Né? Mas funciona. Funciona. Você tem bons profissionais na rede de saúde e não é porque o paciente não tem um plano de saúde que dê cobertura, mas funciona, entendeu? Existem muitas opções de plano mais em conta, que eu trabalho nessa clínica, Isso, eu te falei, eu ia falar. em que assim, eu não posso falar nada, porque tudo, você está falando com o especialista, tudo que eu pedi para o meu paciente de cuidados especiais e para investigação renal, eu nunca tive negação nenhuma. Logicamente, tudo na vida você tem que fazer o justificativo. Não, estou pedindo por isso, porque é isso. E ele está em contato com o especialista, ele não vai... Então, existe. Na rede pública, a gente tem alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro, como o Hospital Jesus, o Hospital do Fundão, o Hospital dos Servidores, que investigam bastante, inclusive a UERJ, né, tem o Fundão, tem esses hospitais, em Niterói, Antônio Pedro, esses hospitais têm mapeamento genético, tem serviço de genética bom, tem serviço de nefrologia bom, e eles investigam isso. Mas é tudo de saber quem está atendendo para conduzir. Entendi. Entendeu? A infecção urinária, às vezes, ela pode ser silenciosa. Eu perdi uma tia com septicemia exatamente porque os médicos foram até lá em casa, né? Unimed e tal. Ih, falei, não podia falar, depois a gente corta isso. E aí ela não recebeu o atendimento que ela deveria e acabou morrendo. Criança tem infecção urinária? Muito. Não, e tem sintoma? Tem Tem porque a criança... Vamos ver a faixa etária. Okay. Vamos supor uma criança de 2 aninhos, né? Que não é nem recém-nascido, nem um escolar. Né? Ele é um pré-escolar, tem 2 anos. Então, com 2 anos de idade, se ele tiver, por exemplo, um refluxo vésico-ureteral, quando, isso é outro assunto bem interessante, quando a bexiga, o ureter que encaixa na bexiga, ele, ao invés de entrar num ângulo de 90 graus, de 45 graus, ele entra em 90. Então, quando a bexiga contrai, ao invés da urina sair, ela desce e sobe para o rim. Nossa. E aí a bexiga é um local potencialmente contaminado, leva a infecção. Aí está instalado, está descrito o refluxo vésico ureteral. Entendi. Que tem 5 graus. Mas, voltando à questão da infecção, essa criança é uma criança mais suscetível para a infecção. E ela pode ter infecção com mais facilidade. Então, como é que ela se apresenta? Com febre, irritabilidade, com 2 anos já fala, mamãe, dói quando vai fazer xixi, a menina fala que está irritando. E aí você tem que investigar e ver. E se a criança, nessa faixa etária, tiver infecção urinária, no primeiro evento, ela já tem que fazer uma investigação, principalmente para refluxo. Nossa. Porque ela pode ter um refluxo e não investigou, e vai ficar tendo infecção urinária, e essas infecções vão inflamar o rim e cicatrizar. Se eu tenho a minha pele queimada, eu posso cicatrizar a pele, não tem problema. O que é que eu vou perder aqui? Um pouquinho de suor e pelo. No rim, não. Quando ele cicatriza, perde o parênquima, perde a filtração, entra em diálise, se for grande. Agora você falou na palavra diálise, é o grande bicho papão para as pessoas, né? A gente fala... diálise está no inconsciente coletivo. Olha, eu não escuto as pessoas falar, tenho medo de infartar, tenho medo de
de fazer hemodiálise, eu tenho medo de dar algum problema no meu rim. Todo mundo fala isso. E realmente é uma coisa que a gente olhando é meio um pouco traumática. Quais são os mitos? E o que a gente está... Existe um mecanismo de defesa para não chegar a isso? Então, a diálise, como eu te falei no início, Sim. o termo diálise é um termo genérico. Que você pode dividir em hemodiálise e diálise peritoneal, que é pela barriga, que é um outro tipo de terapia. Toda diálise é uma terapia de substituição renal. O transplante pode ser até considerado que você está pegando um rim e está botando um rim do doador no paciente que precisa. Então, você está substituindo aquele rim por um outro. Ah, então diálise não é só aquele processo daquela não tem nada... Diálise tem daqui, tem pelo abdômen. Entendeu? E tem a diálise peritoneal, você implanta um catéter e o paciente deita à noite na cama, liga na máquina, o sangue sai, volta e vai limpando à noite, de manhã desliga, vai para a vida normal. Isso é todo dia. Diferente da clínica, que ele vai 3 vezes por semana na clínica, em alguns serviços 4, 5 vezes, menos tempo, para poder fazer a hemodiálise. E tem como a gente prevenir isso? Então, esse é um grande mito, porque as pessoas têm medo. No consultório, quando os pacientes chegam no consultório, principalmente eu atendo adulto e criança, né? Eu sou especializado nos dois, quando eles vão no consultório, os pacientes já chegam com medo. Por quê? Porque quem mandou ele procurar o nefrologista já foi o cardiologista, que já é uma especialidade que já deixa a pessoa... Aí o cardio ou o endócrino falou, olha, o senhor vai procurar o nefro. E aí no consultório, o que a gente tem que fazer é abraçar o paciente. Calma, vamos ver, não, vamos fazer os exames, vamos ver, tem muita coisa para a gente fazer... doutor, eu vim aqui porque me disseram que ia ter que fazer diálise. Não, vamos ver, você vai fazer a dieta. Aí a dieta é uma dieta pobre em proteína, sem levar de nutrição, tá? Esse paciente vai fazer uma adaptação da dieta dele, junto, se ele puder beber água, ele bebe bastante água. Então, isso tudo vai levar... Assim, e essa questão da diálise é uma coisa que está meio no consciente coletivo, né? As pessoas associam diálise à morte. E não é assim, você pode ficar inteira. Eu conheci pessoas que dialisou mais de 20 anos em diálise. Obviamente, quanto mais tempo em diálise, mais consequência para o organismo. Então tem que ter monitorar direitinho, avaliar os exames periodicamente, né? Tem que fazer isso. E o transplante é muito bom, mas é uma terapia que vai substituir. Na verdade, não é uma substituição, uma troca. Você está tirando o paciente da diálise e está botando ele no transplante. E aí ele vai sair do hospital, ele tem que lembrar que ele está saindo do hospital com um rim, em que ele recebeu esse rim através de doação, né? Ou doador vivo ou doador cadáver, e que ele tem que cuidar desse rim. E lembrar que esse rim é uma maquininha que está lá dentro dele que ele tem que cuidar. Aí não pode beber, não pode fazer certas coisas, não pode tomar o remédio na hora errada, tem que comer coisas saudáveis, né? Não pode ir para a night e ficar à noite, beber uísque, beber o que for. Ele tem que se cuidar, entendeu? Beber muito líquido, evitar essas coisas como esses embutidos, refrigerantes, e também vai da patologia, porque o cara geralmente que transplanta, ele não é só renal crônica, ele é hipertenso, diabetes, então ele tem que cuidar de outras coisas. Então, mais uma vez, a gente comprova... E a criança transplanta muito, tá? Transplante pediátrico tem uma incidência no Brasil muito grande. Se transplanta muita criança no Brasil. Nossa, mas que é congênito ou que é adquirido? Não, por vários problemas. Por vários problemas. Ele teve congênito, por exemplo, a válvula de uretra posterior daquele menino que eu te falei, né? Foi congênito. Durante a gravidez, a parte de trás da uretra dele não abriu. E aí o rim vai crescendo, vai produzindo urina. Como não sai, por isso que a urina que sai da barriga faz o líquido amniótico. Uma das coisas que a gente, quando faz ultrassom do paciente, gestante, se o líquido amniótico é pouco, você tem que pensar que ela pode ter algum problema renal, a criança. Entendeu? Então tem várias coisas para... Doutor, a medicina, ela, assim, a gente sabe que evoluiu muito, mas hoje existem muitos vieses, né? De muitas coisas assim. Porque sempre nós temos ganhos e perdas. Com certeza. E aí eu queria que a senhora avaliasse o trato com a medicina na atualidade e também se a medicina ela está preparada para o público, esse público distinto que são os PCDs. É uma pergunta, né, difícil até de responder, né? E esse público é um público que, assim, hoje eu penso que a medicina está mais preparada para isso.
né? Porque houve uma inclusão muito grande desse tipo de paciente, não somente esse tipo de paciente, como outros viés na sociedade. Então, hoje, por exemplo, o gênero, você tem milhares de gêneros, né? Sim. Né? Entre aspas, né? Então, esse paciente, hoje, você já recebe esse paciente melhor. Por exemplo, uma das coisas que você tem que ter quando você atende os diferentes pacientes é abraçar o paciente. Por exemplo, no meu consultório, a criança PCD, ela pode entrar lá dentro e ela vai poder mexer em tudo. Porque ele está pronto para aquilo. Às vezes a mãe fala assim, meu filho não mexe. Eu, deixa, mãe, deixa ele mexer. Eu encho bolinha, dou a ele, pego a luva, falo bolinha de luva. Então, assim, ele tem que ter esse preparo com os outros. A grande coisa é que, por exemplo, como você hoje, tanto no público quanto no privado, você tem que agilizar as consultas, vamos dizer, né? Isso daí é muito ruim. Mas você pode otimizar a consulta realmente avaliando o que tem de importante dentro da sua área, pedindo o que tem de importante dentro da sua área e também oferecendo um pouco de conforto para essa mãe, para dizer para ela que o problema renal do filho dela tem solução, mesmo que a solução seja terapia substitutiva, mas tem solução. O que ela não pode se sentir é mais uma vez abandonada, entendeu? Mais uma vez sem alguém para ver. Porque aí, quando ela vem do pediatra ou do cardiologista procurar o nefrologista, ele tem que abraçar essa mãe e essa criança. Porque se ela tem um problema renal, é uma criança que vai ficar com aquele médico a vida toda. Ela vai ficar acompanhando a vida toda, até se tornar um adulto. E cada caso é um caso. Eu tenho vários pacientes, tem síndrome de Down, trissomia do 21, que na verdade é o deslocamento de um braço, não sei o quê. Tenho pacientes com autismo muito, tenho pacientes que chegam no consultório docíssimos, né? Vai, me abraça, me beija, e tem uns que querem mexer em tudo, subir, todos os tipos de pacientes. Seja qual for o tipo de paciente, abraçar a família e o paciente é fundamental. Para que você tem que ver o problema do paciente, no caso renal, você vê o problema do paciente, identifica aquele problema e tranquiliza a família. E trata aquele problema. Né? Mas essas crianças têm que ter uma rede de apoio muito grande. Bom, tocou na palavra. O senhor conhece instituições que oferecem esse... Conheço algumas. E eu queria que o senhor falasse como o senhor avalia o trabalho dessas instituições na sociedade. Eu acho que essas instituições, por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma instituição que é a Fundação do Rim, que lida com crianças com problemas renais, elas dão um apoio excelente, né? Eles são ótimos, né? Tem nefrologistas pediátricos que trabalham lá, e tem psicólogas, enfermeiras e tudo, é uma equipe maravilhosa, chama Fundação do Rim. Tem outras ONGs relacionadas a isso. Essa rede de apoio é fundamental. Em outros estados, você tem lugares até para os pacientes ficar. Por exemplo, em São Paulo, quando o paciente é encaminhado do Rio de Janeiro para ir a São Paulo fazer uma consulta para uma eventual transplante rim ou no Instituto da Criança e tudo, existem locais que abraçam esses pacientes e recebem físico mesmo esses pacientes. Então, essa rede de apoio é fundamental para esse tipo de paciente. E tem que ter essa rede de apoio. O que é a rede de apoio da criança PCD? É aquela rede que a criança começa na família. Na família, né? E aí a gente tem que falar, né? Porque a mãe é mãe, pai é pai, mas a mãe é mãe. A mãe é mãe, né? Nada substitui a mãe. O pai pode ser maravilhoso, tá ali. O pai tá ali para ganhar o dinheiro, para ajudar a pagar o remédio. E para ajudar também quando precisa. Mas a mãe, né, não tem como. A mãe é mãe. Né? E muitas ficam sozinhas com essas crianças. Porque quando começa a dar trabalho, o marido pula fora. E quem fica com o filho é a mãe. Então a rede de apoio tem que começar na mãe, começa nos especialistas. Muitos precisam de muitos relatórios. Relatório para fisioterapia, eu mesmo faço, que às vezes não é nem, eu não sou nem do pai, mas eu faço. Relatório para o psicólogo, para psicomotricidade, para fisioterapia, para fonoaudiologia. Então, todos eles são pacientes que precisam disso. E muitas vezes, o convênio de saúde do paciente
breca um pouco, aí você modifica, bota uma justificativa. E eu, graças a Deus, eu sou sortudo, porque os relatórios que eu faço e eu coloco lá o que tem mesmo que tem que ser, eu não tenho problema. Né? Você viu assim, eu tive um paciente que não é um especial, mas uma criança que precisou fazer um tratamento de um remédio, ela fez 4 sessões. Né? Hoje em dia nem é tanto dinheiro, né? Mas na época, tem um bom tempo já, era 10 mil cada sessão. Nossa. A família não tinha condição. E na época, eu fiz um relatório para esse convênio que você falou o nome, e o diretor do convênio ligou para mim para saber. E quando eu expliquei para ele, fui esclarecedor, e na mesma hora ele autorizou. Então, eu acho que a questão é muito de como você expressa a situação. Né? Eu fui pedir a ele uma autorização para um tratamento que era vital. Tanto é que esse menino, na época, e hoje já é um homem de 20 anos, ele saiu da diálise por causa do remédio. O que tirou ele da máquina da diálise foi esse medicamento. Então, isso é fundamental, é maravilhoso. A gente, olha, é tão... Mas é tudo de como você fala e como Sim, você faz. isso. Essa rede de apoio começa... A rede de apoio começa na boa vontade. É isso. É na boa vontade que começa. Eu queria conversar com o Dr. Luiz aqui por muito tempo, mas o nosso tempo está chegando ao fim. O que a gente compreende nisso tudo é, pelo que eu entendi, bastante água. Cortar os maus hábitos, né? Maus hábitos. Vamos lá, porque a alimentação também é muito importante. Os embutidos, todos esses recados. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem, eu sempre peço. Uma mensagem para quem está nos ouvindo, público PCD, as mães, para quem quiser, no que tange ao seu, né, a sua missão. Porque eu acho que a medicina, ela não é um trabalho, ela é uma missão. Né? E você falou aí que por conta de um laudo, de uma disponibilidade de falar com uma pessoa que respondia, do responsável pelo plano lá, o diretor, o senhor alterou, o senhor salvou a vida de uma pessoa. Então, a grande mensagem que eu passo para as pessoas, e principalmente para os colegas médicos, sim, pode olhar para lá. É abraçar o paciente, né? Você abraçar o paciente, porque aquele paciente que vai te procurar, na minha especialidade, ele não vai só em busca de uma solução, de um esclarecimento, ele vai em busca de uma ajuda. Na verdade, ele está ali, porque todo pai e mãe de criança especial de PCD, elas estão buscando, né, a espera de um milagre. E o milagre, às vezes, ele está na conduta que o colega vai ter com o paciente. No carinho, no amor, só de você receber a criança, fazer uma brincadeira com ela. Olha, quantas vezes eu já fiz aviãozinho. Não, peraí que eu vou fazer um aviãozinho. Eu desenho no aviãozinho. Então, aquilo ali é a espera de um milagre. Se você, profissional de saúde, abraçar a criança e você, não sendo especialista, encaminhar para avaliar a questão renal e a questão neurológica dessa criança, você já vai estar fazendo muito. A grande mensagem é isso, abrace a criança com necessidades especiais verdadeiramente. Não é viver o problema dela, mas é abraçar dentro das suas possibilidades o que você pode fazer com ela. É isso, eu quero agradecer a sua participação, né, essa contribuição valorosa que o senhor está dando para a gente. Eu que agradeço a participação aqui, para poder falar. Quero agradecer também a você que ficou conosco, mais uma possibilidade de ter esperança, porque em todos os lugares tem muita gente boa fazendo coisas boas, como a FEBEX, como o pessoal aqui, a gente que está se esforçando para tentar levar para vocês o melhor conteúdo possível, né? E trazendo pessoas como o Dr. Luiz, que são fora da curva aqui, mas tem muita gente boa por aí, né, doutor? Tem muita gente. Isso é que é bom. Já melhorou muito. É isso. E se você gosta e tem gostado e vai continuar gostando do nosso podcast, vai lá, dá uma curtida, comenta, compartilha e ativa as notificações, tá bom? Eu espero que... Muito obrigado pelo convite, para poder vir aqui falar para esse público maravilhoso, porque essas crianças... Eu lido muito com elas, né? Elas são os amores. Olha que lindo. Elas são puras, né? Dentro da doença dela, elas são puras, né? Sim, sim. Essa que é a verdade. E é isso. São puras, né? Muito obrigada por vocês que estão nos dando esse crédito de mostrar tudo isso para você, essa pureza, esse genuíno desse universo. E espero que vocês estejam conosco novamente no próximo episódio. Até lá e muito obrigada. Que seja.